eu ia começar a falar, na verdade, sobre o respeitar os nossos tempos, né? E a gente vem falando muito sobre ciclos. Falei para as meninas, né, ontem tive um imprevisto, tô numa fase muito delicada de muitas emoções e finalizações de ciclo. E o quanto também é importante, né, a Má estava falando que ela vem aprendendo a se respeitar mais, respeitar o tempo das coisas. E o quanto às vezes é difícil, né, a gente falar sobre isso e agir, né, respeitando o nosso tempo, respeitando o nosso espaço, as nossas emoções. E quando a gente vive isso na pele, que a gente fala, caramba, né, a gente fala tanto sobre respeitar, na hora de se respeitar, a gente passa por cima, né, da gente mesmo, muitas vezes. Porque é isso, é trabalho, porque a sociedade pede, porque a gente precisa pagar boleto, porque as coisas acontecem. E aí ontem eu realmente não estava me sentindo bem e eu falei, eu não vou dar essa aula, né? Até porque eu não estou me sentindo bem, eu não tenho como dar essa aula. E eu fiquei me questionando, me martirizando muito, né, por não dar a aula ontem. Mas no fim eu falei, a gente precisa agir de acordo com aquilo que a gente acredita também, né? E eu acho que quando a gente age de acordo com a nossa verdade e vulnerabilidade também, a gente permite com que as outras pessoas também, né, possam viver isso. Então, todas as vezes que a gente toma um caminho corajoso, um caminho desafiador, é como se a gente fosse abrindo esse caminho, esse mato, para que outras pessoas pudessem passar. E às vezes a gente tem medo do julgamento, da não aceitação, a gente tem medo de não pertencer àquela máscara que a gente cria, né, para nós mesmos. Mas no final das contas, a gente só é o que a gente é, né, o que a gente tá hoje. E isso é tudo que a gente tem e é o melhor que a gente tem no aqui, no agora, né? E ainda que a gente não queira estar, às vezes, em situações de dor, em situações de sofrimento, essas situações, na verdade, eu estava refletindo muito, né, meditando sobre o sofrimento, sobre a dor, o quanto que, na verdade, o sofrimento, ele é a queda de um véu, né, na verdade, ele é a queda de uma ilusão. E a gente sofre porque a gente tinha um ideal, a gente tinha crenças, a gente tinha plano. Eu acho que ele está muito conectado à expectativa, a essa questão de criar planos, de achar que a gente está no controle, de ter ideias, ideais, né, de pessoas, de situações, e quando se quebram essas ilusões mesmo, né, no hinduísmo eles falam muito sobre o véu de Maya, né, que são os véus das ilusões, e que a gente vive nada mais é do que uma grande ilusão. Então, a gente não entra em contato, né, entre a nossa essência e a realidade, existem inúmeros véus. E esses véus são ilusões que a gente cria de nós mesmos, das situações, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, porque a gente precisa desses véus para lidar com a nossa verdade, né? Porque a nossa realidade, a nossa essência, ela seria muito difícil a gente conseguir enxergar todas as nossas sombras de uma vez. Então, esses véus, eles vão caindo pouco a pouco para que a gente possa ir cada vez mais entrando em contato com a nossa essência. Então, foi muito bonito essa meditação que eu tive, porque a explicação era essa, era o sofrimento, ele dói, a dor, ela machuca, mas cada vez que um sofrimento, ele chega pra gente, ele é a quebra de um desses véus. E é como se esse véu ele fosse uma dessas crenças, uma desses bloqueios, uma dessas limitações que fizessem com que a gente chegasse na nossa essência de fato. Essa aproximação da essência, da nossa verdade, ele é, na verdade, através muitas vezes da dor e do sofrimento. E o sofrimento, a dor, ela dói, ela machuca, ela é desafiadora e ela requer um cuidado, né? Mas um cuidado primeiramente nosso, de olhar, de acolher, de reconhecer todas essas emoções sem se julgar, né? Porque a gente está nesse lugar muitas vezes social de que eu tô sentindo tudo isso, mas eu preciso seguir em frente, colocar um sorriso no rosto e fingir que nada aconteceu, né? Mas eu acho que isso muitas vezes é o que gera muito do caos social que a gente tem hoje. Essa ilusão que a gente vive de que todo mundo tá bem, de que todo mundo tá feliz e de que tá todo mundo bem resolvido, né? Essa comparação com o externo. E a gente não fala sobre essas emoções, a gente não fala sobre essas dores e a gente não fala sobre a realidade que existe dentro de cada um de nós, né?
Então, para mim é desafiador me vulnerabilizar, né, de falar tudo isso, mas é a minha verdade, né, hoje, é o que eu tenho para oferecer hoje como professora, ao mesmo tempo que eu vejo isso sim como algo importante de ser falado, né, porque é muito fácil vir aqui falar sobre coisas boas, muito fácil vir falar, vamos meditar, vamos sentir a paz, mas a gente só consegue sentir essa paz, sentir essa tranquilidade quando a gente também consegue sentir o nosso sofrimento, né? Quando a gente se permite chorar, quando a gente se permite sofrer. E não é um sofrimento vitimista, né? De tipo, ó céus, ó terra, como eu sou infeliz, olha o que fizeram comigo. Mas um sofrimento no sentido de se conectar com a sensação, se conectar com a dor e permitir com que essa dor se expresse, seja através do choro, seja através da raiva, seja através da tristeza. E essa expressão não necessariamente, né, que foi muito que eu lidei esses dias, não necessariamente ela é artística, né? Às vezes a gente precisa só do silêncio, só sentir, né? Às vezes a gente precisa estar nesse espaço de escuridão mesmo, que é um espaço de estar, né? De aceitar. E esse espaço, ele é criativo, ainda que ele não seja expressivo ainda, ele é um espaço que traz muitas compreensões. E às vezes a gente precisa estar nesse lugar do silêncio, né? E o lugar do silêncio, esse lugar da meditação, é o lugar de receber informação. E esse lugar de receber informação, né, a gente falou algumas aulas atrás sobre de onde vinham essas informações, que parecia que eu falava de um outro lugar e tal. E na verdade esse falar de um outro lugar é sobre o escutar o silêncio, né? E o escutar o silêncio é escutar a voz da nossa consciência, que é muito sutil, muito leve e muito intuitiva, né? Então é acreditar no sutil, é começar a entender que a comunicação do nosso ser divino com o nosso corpo físico, ela é extremamente sutil, né? E quando a gente se abre para essa sutileza, a gente se abre para entender essa comunicação, a gente abre um portal dentro da gente, que é um portal da magia, que é o portal do fluxo, que é o portal da compreensão. E esse portal da compreensão, ele vem a partir do silêncio. E por que o silêncio? Porque o silêncio é o momento que você vai escutar o seu corpo, o seu batimento cardíaco, os seus pensamentos, o seu sentir, observar as nossas ações. E na hora que a gente observa tudo isso, né, a gente começa a ter compreensão, porque a gente não está utilizando a nossa mente para reprimir, né, um pensamento, reprimir uma sensação, reprimir uma ação. Ao contrário, a gente está se entendendo, a gente está aberto para entender o que está vindo, né, sem se apegar a nada daquilo. O silêncio é algo muito, muito importante nesse processo que a gente está tendo, porque o silêncio, ele é a prática fundamental para a gente acessar qualquer tipo de conexão com o nosso ser. E o silêncio, ele é a prática de autoobservação, de realmente meditar. Então, quando a gente medita, a gente acessa níveis alterados de consciência, né? Como se a gente estivesse indo para o nosso observador. E quando a gente chega nesse nosso observador, esse observador, ele consegue estar nesse estado de desconexão, né, do meu sentir, do meu pensar e do meu agir. E esse estado de conexão, que é o nosso estado alterado de consciência, quando a gente tá nele, né, sem estar, porque assim, quando a gente faz uma meditação guiada, a gente acessa esse estado alterado de consciência. Agora, se a gente acaba a nossa meditação guiada e a gente desliga o fone de ouvido e vai fazer outra coisa, a gente perde a oportunidade de estar em silêncio nesse espaço. E esse espaço alterado de consciência em silêncio é o momento que a gente recebe as respostas. E a gente pode receber as respostas através de sonhos, a gente pode receber as respostas através de intuição, a gente pode receber através de pensamentos, de sensações, né? Acho que aqui nós mulheres somos muito intuitivas e temos muito sexto sentido. Eu acredito que todas nós, em algum momento, já pensou, nossa, eu sabia que isso ia acontecer, eu senti que eu deveria, eu senti que eu não deveria, né? Então a gente tem isso muito forte dentro da gente, essa conexão com o nosso sentir, a nossa sensibilidade, o nosso sutil. E quanto mais a gente se abre para esse espaço, né, e a gente vai aprender essa comunicação. E essa comunicação se dá no silêncio. E essa comunicação é isso, ela se dá na sutileza, ela se dá nessa questão sutil mesmo, de alta percepção, a gente fala, que é essa percepção do sentir, né? Então eu sinto e eu confio naquilo que eu sinto.
né? Então eu, por exemplo, quando eu quero tomar uma decisão, quando eu preciso entender sobre algo, a minha prática é esperar algumas sincronicidades, alguns sonhos, algumas respostas em meditação, e aí todas essas respostas que vão chegando para mim ao longo do tempo, é como se elas fossem se tornando um compilado de confirmações para que alguma decisão possa ser tomada, para que alguma ação possa ser tomada, né? E é muito engraçado, porque quanto mais a gente vai treinando esse silêncio, quanto mais a gente vai treinando essa comunicação, a gente vai sendo orientado na vida, orientado pela nossa consciência, orientado pelo nosso coração. E isso não significa, né, que a dor não vai vir, que a angústia, o medo, que todas essas emoções não vão vir, mas significa que a gente está amparado pelos nossos guias, pelos nossos anjos, pelos nossos ancestrais, aquilo que a gente quiser acreditar que nos ampara constantemente. Porque todos nós temos campos de energia amparadores, né, que vão nos direcionando para o caminho que a gente tem que ir. Não para o caminho que a gente quer, né, mas para o caminho que a gente tem que ir, que a gente tem que passar. Então, quando a gente confia que todas as portas e caminhos que vão se abrindo para a gente são as portas e os caminhos que devem ser abertos em prol da nossa própria evolução, muitas vezes é esse o choque também que gera o sofrimento, porque a nossa mente quer teimar por ir por um caminho e a nossa alma sabe que a gente às vezes precisa ir por outro. E muitas vezes isso também gera muito sofrimento, que é o tal do apego às nossas ideias, né, que a Má falou, as nossas idealizações de situações, de pessoas, de caminhos, né? Eu queria muito trazer esse tema do silêncio e do sutil. Essa situação que eu estou vivendo, eu recebi muitas informações, né, através de sonhos e através das minhas meditações. Então eu queria relembrar o quanto que essa comunicação sutil ela é efetiva, ela traz realmente respostas e ela é certeira, né? Então eu tive um sonho, quando eu acordei exatamente o que eu tinha sonhado aconteceu. Quando eu cheguei em casa tinha um arco-íris na porta e eu ouvi que era exatamente isso que tinha que acontecer. Então as respostas elas vêm assim. E eu tô contando isso para a gente entender que é muito sutil. É um sonho, é um arco-íris, é uma meditação, né? Não é um guia que vai se materializar e vai falar assim, ei, vai por lá, né? Não é uma coisa física, material, prática, como muitas vezes a gente acha que é. E isso é importante da gente entender, porque quando eu comecei nesse caminho, e a minha terapeuta, ela falava sobre isso, e eu falava assim, como que é, né, você ser orientado pelo coração, como que é você começar a se comunicar, né, com a sua sabedoria interior, e eu ficava imaginando isso, que ia baixar um espírito no meio do sonho, e ele ia me falar, faz isso, 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 e assim você vai e tal, e eu achava que ia abrir um mapa da vida e ia saber por onde ir, né. Então eu gosto muito de trazer esse tema também do silêncio e da comunicação sutil, porque é muito sutil, né? Passar um sonho desapercebido, passar um arco-íris desapercebido, passar uma estrela cadente, quando a gente estiver vendo esses fenômenos, que a gente possa perceber o que está passando na nossa cabeça naquele momento, né? Então, quando eu estava em Barcelona, sem saber se eu vinha para a Bahia ou não, eu estava na rua, meu Deus, eu quero sair daqui, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou. E aí, quando eu olhei pro meu namorado, eu olhei e falei, pra onde a gente vai? Aí eu olhei pra cabeça dele, assim, tava escrito Bahia em cima, né? Aí um dia a gente tava discutindo, eu falei, pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Aí saí de casa meio atordoada, né? Tipo, queria sair de Barcelona. Liguei o meu Spotify, coloquei música aleatória, aí a música era Quero Ir Pra Bahia com Você, né? Então, as respostas, elas vêm de outras maneiras, né? Às vezes a gente espera ter alguém que te informe o que a gente tem que fazer, mas são várias sincronias, várias coisas que vão surgindo na nossa vida. E quanto mais observador da nossa vida a gente tá, mais a gente entende o que vai acontecer, né? Então, eu tô vivendo uma situação hoje que dói, que é dolorida, mas que eu venho sendo avisada que ela vai acontecer há mais de um ano, né? Que eu venho sendo informado que isso vai acontecer. E eu relutei muito, mas é isso, né? Eu sabia, eu fui vendo essa energia chegando. Então é sobre isso, é sobre a gente começar a perceber que o campo de energia se comunica com a gente através de sutilezas, né? E para isso a gente precisa estar atento, a gente precisa estar no momento presente, a gente precisa estar observando os sinais da vida.
né? Observando as pessoas ao nosso redor, os comportamentos ao nosso redor, o que as pessoas estão nos comunicando, né? Porque as pessoas são muito utilizadas para trazer informação para nós também. Então, é esse estado de observação. Então, esse fluxo, essa sabedoria interior, ela toda vem através do silêncio, do observar, né? Então, eu queria muito trazer isso aqui para vocês, porque eu acho que essa é a maior chave que a gente tem de conexão com o nosso eu. Não deixa de doer, não deixa de ter sofrimento, mas a gente sabe que o que está acontecendo é por um bem maior, né? A gente tem a tranquilidade do amparo, né? A gente tem a tranquilidade de estar sendo amparado o tempo inteiro, né? E por nós mesmos, pelo nosso próprio campo de energia, pelo nosso próprio merecimento, né? O nosso merecimento é o quê? É tudo aquilo que a gente faz de verdade, de bom coração. É como se a gente tivesse uma poupança no céu que vai acumulando, né? E quando a gente vai fazendo essas coisas boas na vida, a gente vai tendo merecimento de receber essa orientação, de ir recebendo cada vez mais essa comunicação. E todos nós temos, né? Porque o tempo todo a gente está fazendo o nosso melhor. Então, todos nós temos essa poupança e a gente só precisa começar a olhar. Porque é como se esses sinais eles fossem sendo mandados. Se a gente não observa e a gente não segue, é como se eles param de existir, né? Mas quando a gente se abre e coloca a intenção de tipo, eu quero sinais, eu quero receber, eu quero entender. Porque é como se essa criança que a gente tem é como uma pessoa educada. Ela só ela não bate na sua porta, ela espera ser convidada. Não é como uma energia densa que ela te invade, né? Um convidado mal educado que invade a sua casa. Então, se a gente quer receber essa orientação, se a gente quer estar aberto a essa sutileza, se a gente quer estar em contato com a nossa própria sabedoria, a gente precisa fazer esse pedido, a gente precisa abrir a porta de casa, a gente precisa falar, ei, eu quero, tô com dúvida disso, me orienta, preciso saber a resposta, me dê uma solução. Né? A gente pede, a gente ora, da maneira que a gente sentir, que fizer conexão com o nosso coração. Mas a gente precisa abrir o espaço para que essa resposta venha, né? Em confiança, porque sempre, sempre, sempre esse amparo que a gente tiver vai ser em prol da nossa evolução, da nossa melhora, da gente estar melhor com nós mesmos. Então, é uma questão de saber esse caminho e se colocar à disposição, né? Se abrir realmente para receber. Então, isso vem muito dentro do fluxo criativo. Por quê? Porque esse fluxo de energia que a gente recebe do sutil é o mesmo que a gente recebe de ideias, né? Então, o campo das ideias é esse campo sutil, é esse campo de receber a ideia. A ideia, ela passa como uma nuvem, né? E a ideia, ela vem de um lugar etérico. Eu acho que eu não vou explicar tudo sobre a ideia hoje, porque eu queria focar mais no silêncio. Mas a aula que vem a gente vai falar sobre como que funciona o campo das ideias. Mas eu só queria deixar que o campo das ideias, eles são sutis, né? Então, quando a gente tem uma ideia, ela passa pela nossa cabeça, assim como todas as orientações que podem vir pela nossa vida, né? Então, quando a gente fala, eu sabia que isso ia acontecer, foi porque você recebeu a mensagem. A gente só não deu ouvido. A gente só não aprendeu a comunicar com essa linguagem que já existe dentro de cada um de nós, né? E quanto mais a gente afinar, é como aprender um novo idioma. Quanto melhor você praticar o inglês, melhor você vai ficar nessa linguagem, né? Então, todos nós temos essa linguagem e a gente precisa aprender. E o que eu estou tentando trazer aqui são exemplos de como a minha linguagem funciona. E dentro da comunicação de vocês, vocês vão ter que entender o processo e o caminho de vocês. Né? De repente, uma pessoa que tem uma religião, uma fé muçulmana, uma religião espírita ou um outro tipo de fé, o caminho, a oração, a meditação, o silêncio de cada uma vai ser uma vertente diferente. Mas o resultado é o mesmo, é essa conexão interior e esse amparo, né, da sua egrégora, do seu campo, do seu coração. E aprender essa linguagem do sutil, da sincronicidade. E as ideias vêm desse campo, né? Então, uma ideia passa, ou você pega ela e executa, ou ela vai continuar passando até uma cabeça que pegue essa ideia e execute, né? Então, a ideia, ela não é exclusivamente nossa.
A ideia, na verdade, ela baixa, né, do campo espiritual, ela vai baixando. Na hora que ela baixa, ela busca alguém que tenha sincronia e tenha ferramentas físicas e corporais para desenvolver aquela ideia. Então, a ideia, ela paira no ar. Se a gente começar a analisar várias invenções do mundo, né? Tem vários estudos muito interessantes de símbolos, de geometria sagrada, em épocas que não existia globalização, que não existia o que existe hoje, de cavernas, que existiam os mesmos desenhos em diversos pontos do mundo diferentes, que não tinham comunicação. Então, a ideia, ela baixa ao mesmo tempo. Quem capta e executa é quem tem ferramentas para isso, né? Então, por exemplo, as ideias da máquina médica não vão chegar para mim, porque eu não vou ter capacidade nenhuma de executar, né? Então a ideia se afiniza com a pessoa que tem a capacidade de execução, e quem captar e pegar primeiro e bola para frente e fizer isso, essa execução vai acontecer, né? E a mesma coisa com a nossa vida. A ideia, o projeto, a vontade, tudo isso, o caminho para a gente seguir, chega. A gente vai ou a gente não vai. A gente tem livre-arbítrio, né? De ir ou não ir. Mas cada escolha tem uma consequência. E ainda que a gente não faça uma escolha, a gente está fazendo uma escolha, né? E aí, quando a gente vai se afinizando, a gente vai entendendo para onde eu quero ir, né? Aonde eu quero chegar. Então, qual caminho que eu vou ter que seguir. Ainda que eu mude de ideia, que eu mude de planos, que eu me frustre, mas eu tenho um lugar para eu ir, né? Então é isso. Eu queria falar sobre isso e queria fazer uma meditação no silêncio. Queria muito que a gente começasse a praticar esse silêncio e começar a anotar, né? Todos esses insights que vierem, mesmo que a gente ache um sonho besta, mesmo que a gente ache um insight bobo, que a gente comece a anotar despretensiosamente, sabe? Ai, me veio essa ideia, ai, sonhei com tal coisa, nossa, e sei lá o quê, e comece a trazer essa percepção do sutil, né? Começar a observar, por exemplo, quando você olha a nuvem, qual pensamento, aquela nuvem me lembra um coração, o que eu tô pensando, por que eu tô vendo esse coração, né? Então, também no hermetismo, a gente fala muito sobre tudo que tá em cima tá embaixo, né? Então, tudo tem correspondência. Correspondência é tudo que eu vejo tá me transmitindo alguma informação, que é o princípio que a gente utiliza na aquarela, né? De tudo que a gente transmite para aquarela tá me transmitindo informações de mim mesmo. Então, esse princípio, ele é essencial para nossa comunicação com a nossa sabedoria interior. Esse princípio da correspondência. Tudo ao meu redor, o tempo todo, tá me informando algo sobre mim, o tempo inteiro. Então, quando a gente está em observação, a gente consegue captar essas informações. E quanto mais a gente afina essa captação de informação, mais fácil essa linguagem vai ficando e mais certeiro o nosso caminho vai ficando e mais a sensação de amparo e acolhimento a gente vai tendo, né? Ainda que doa, ainda que seja difícil, mas no fundo a gente tem a certeza do coração. Ah, Júlia, mas quando eu sei que eu estou decidindo pela minha mente, quando eu sei que eu estou decidindo pelo meu coração? O coração, ele sempre tem certeza, né? O coração, ele sempre tem certeza. Sabe quando você fala assim, ah, é isso? Então, o coração, ele fala com certeza. É uma sensação completa de certeza, né? A mente, ela te traz dúvidas. Então, e ela te traz um caminho, né? A mente, ela sempre te traz eu preciso fazer isso por causa disso, por causa daquilo e por causa daquilo outro. E o coração não, ele só te entrega a informação completa, quase como se ele fizesse um download e você não sabe por quê, nem para quê, nem como, mas você sabe, né? Que é a tal da intuição. Então, ó, eu vou fazer uma respiração, que é uma respiração muito boa para baixar o fluxo de pensamento. E, por exemplo, para a gente fazer essas meditações silenciosas todos os dias, ela é ótima, porque ela abaixa o nível de pensamento e faz a gente entrar nesse fluxo mais rápido, né? Que são os pranayamas. Então, a gente vai inspirar profundamente, expandindo, né? Nosso abdômen, peito, cabeça, como se a gente sentisse esse ar preenchendo tudo. Na hora que a gente inspirou em tudo desse ar, com a máxima capacidade que a gente vai segurar o ar e segurar o abdômen. 4 segundos. Então, inspira em 4 segundos, segura o ar 4 segundos, expira pela boca lentamente em 4 segundos, né?
E aí, depois que expirou, retém o ar de novo, sem ar, 4 segundos. Assim, essa respiração, ela é forte. Então, façam dentro do limite de vocês, porque ela pode começar a dar falta de ar. Então, façam lentamente. Não precisa segurar o máximo, não precisa fazer até passar mal. Então, vai lentamente. Vai enchendo em 4 tempos. Segura o abdômen. Solta pela boca em 4 tempos. Fica sem ar 4 tempos. E vai repetir. E a gente vai fazer isso 4 vezes, tá? Essa respiração, ela é maravilhosa pra gente fazer essa prática, tá bom? Então, vamos colocar o nosso corpo numa posição confortável. Movimentar os nossos braços, ombros. A gente tem que pensar que quando a gente faz essas movimentações é para soltar o corpo, para que no momento da meditação a gente não precise se mexer. Porque é muito importante a gente conseguir controlar os impulsos do nosso corpo, para não se mexer. E na hora que a gente não se mexe, a gente consegue observar os impulsos que os pensamentos e as emoções trazem da ação. Então a gente vai inspirar agora pelo nariz e soltar profundamente pela boca. Uma vez mais. Uma última vez, antes da gente começar a nossa respiração. E agora com as palmas das mãos viradas para cima, numa posição confortável, que a gente possa estar sem se movimentar nos próximos minutos. A gente pode unir o nosso dedo indicador com o nosso dedo polegar. E agora, relaxando, soltando o corpo, a gente vai inspirar profundo e completamente pelo nariz em 4 tempos. 2, 3, 4. Retém esse ar. Solta. Retém esse ar. Segurando o abdômen. Inspira. Retém. Respira. Retém. Inspira. Retém. Expira. Retém. Último ciclo, inspira. Retém. Expira. Retém. Agora inspira pelo nariz. Exala pela boca, soltando todo o ar. Agora a gente volta a inspirar e expirar pelo nariz, voltando ao fluxo e ao ritmo normal da nossa inspiração. Observando os efeitos dessa prática. Observando como está nosso corpo físico. E essa observação do nosso corpo, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. É a prática de estar no presente. É a prática de silenciar
de se observar, de tirar o olhar para o externo e trazer esse olhar para dentro, onde contém todas as respostas. Então eu vou observando como se meus olhos estivessem mudando de direção. Ao invés de olhar para fora, eu vou colocar eles para dentro da minha mente, do meu coração e do meu corpo. Como se tivessem várias câmeras ligadas, voltadas para mim. E eu tivesse acesso a todas elas. E eu percebo meu corpo, minha pele, contato da minha pele com a minha roupa, da minha pele com a minha própria pele, dos meus dedos em contato, a minha temperatura, como sutilmente eu consigo perceber o pulsar do meu sangue nos meus dedos, polegar e indicador que estão unidos. E eu vou colocando a minha atenção nesse fluxo, que é o fluxo do batimento cardíaco dos meus dedos, colocando a atenção nas minhas mãos, no meu relaxamento. E eu vou percebendo que cada vez mais que eu vou colocando a minha atenção em mim, meu corpo vai relaxando, a minha mente vai soltando. E é como se essa carcaça de defesa, essa carcaça que nos afasta do nosso amor, ela fosse se dissolvendo, relaxando, nos permitindo entrar nesse lugar vulnerável, onde se encontra o nosso amor, o nosso coração. E a gente vai cada vez mais colocando a atenção perto do nosso peito, do nosso coração. E dentro desse coração, a gente vai observando como que eu vejo ele, quais são as cores, a textura, como que eu me sinto ao me aproximar desse coração. E eu vou entrando nele, percebendo se ele tem várias camadas ou se é uma só, várias portas. Quanto mais profundamente eu vou nesse coração, mais perto da minha essência eu vou chegando, até que eu abro a última portinha. Tem algo lá dentro. Eu observo e eu pego esse objeto e eu vou levar ele para o centro da minha testa, como se eu levasse ele para minha mente, para compartilhar com os meus pensamentos a sabedoria do meu coração. Então eu vou colocar esse objeto para que ele possa reger meus pensamentos, para que ele possa estar em harmonia com aquilo que eu sinto, para que meus pensamentos possam fortalecer
as ações que venham do meu coração. Eu vou percebendo os efeitos desse objeto em relação aos meus pensamentos, o efeito desse objeto em relação ao meu corpo. Eu vou percebendo o meu estado de relaxamento, quando eu permito que o meu coração esteja como soberano na minha realidade. E aqui e agora eu dou o comando de me abrir para a sabedoria do meu coração. Eu solicito que o meu coração possa se comunicar comigo, que ele me envie as pistas, as informações. E o que for necessário para minha evolução, desenvolvimento, para que eu possa me amar mais, cada dia mais. E para que essa luz do meu coração possa se expandir para mim e para todos os seres ao meu redor. Então, pouco a pouco, eu vou relaxando na minha própria energia, observando meus pensamentos, meu corpo e as minhas emoções. E nesse espaço sagrado, nós vamos nos manter por silêncio, só observando. Sem julgamentos, só observando.
Pouco a pouco, vamos sustentando esse silêncio, essa observação. Na medida que a gente for se sentindo confortável, a gente vai abrindo nossos olhos, se movimentando. Pegando nosso pincel. E pintando. De acordo com o nosso sentir.